Olá, meus queridos, estamos aqui novamente, na nossa reunião de quinta-feira, e eu gostaria nesse dia estar falando sobre qual decisão a tomar, Nós não sabemos o que nós vamos viver daqui para frente, com certeza vai haver muitas mudanças, mas eu creio que Deus tem uma direção para nós, eu creio que Ele pode nos guiar. E nós precisamos estar sensível à sua voz, sensível ao Espírito Santo. Eu gostaria que você abra comigo lá em Provérbios 14, versículo 12. Diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele não são caminhos de morte. E lá em Provérbios 19, versículo 21, veja o que fala em Provérbios 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Então todos nós precisamos ter com clareza a direção do Senhor daqui em diante. Lembre-se que a vontade ou a direção que o Senhor tem para nós é, como está escrito lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, queridos, eu quero falar alguns princípios fundamentais para tomar decisões segundo a vontade de Deus. Primeiro, não estribe no vosso entendimento, no seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Nós temos que tomar muito cuidado, amados, quando nós achamos que nós temos a ciência ou temos a clareza, a percepção de tudo e temos a decisão clara que o caminho que nós devemos tomar. Então, queridos, não se estribe no vosso próprio entendimento, não confie somente na tua sabedoria. Claro que Deus vai usar o conhecimento que você tem, claro que Deus vai usar o momento que você está vivendo, mas Ele tem uma direção clara para nós, para que nossos pés não venham a vacilar, para que nós não venhamos nos arrepender por aquilo que nós estamos decidindo. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 26, abre comigo lá, Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Em Jeremias 17, 9, diz: enganoso aquele que se diz que conhece o coração. Então, a pessoa que confia no seu próprio entendimento não segue a vontade de Deus. Por isso, em geral, ele toma decisões erradas, amados. Isso é o que mais acontece. E por causa dos nossos corações decaídos, nós não temos capacidade de tomar por nós mesmos decisões sábias. Portanto, devemos sempre buscar a Deus, confiar exclusivamente nele. Lá em Romanos 12, 2, é um texto conhecido, mas vamos ler para que nós possamos acompanhar o raciocínio aqui, desse estudo. Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amado, nós precisamos ter, sim, essa transformação da nossa mente. Nós precisamos buscar em Deus para que Ele possa dar um entendimento, para que nós possamos provar o melhor de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para cada um de nós. O mundo está fazendo escolhas e por isso, infelizmente, colhendo frutos que estamos vivendo. Debaixo desse governo, debaixo de tantas diretrizes, muitas vezes são tomadas decisões erradas e decisões que vêm trazer o amargo para nós. Eu creio que, diante mesmo com essas decisões, Deus é soberano e Ele está cuidando do seu povo e Ele tem controle de todas as coisas. Uma das coisas que impede de nós sermos sensíveis à direção de Deus é a soberba, é o orgulho. Isso afasta do conselho de Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: portanto, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Lá em Provérbios, abre comigo lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 13. 8, 13. Olha o que diz esse texto. 8, 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância é o mau caminho, e a boca do perverso aborrece. Então, amado, nós precisamos ser livres
né, dessa soberba, ser livre da arrogância, né? Porque nós temos que ser humildes e entendermos que nós precisamos sim da revelação, da mão do Senhor, do cuidado de Deus, e que nós, por mais conhecimento que nós possamos ter, nós não temos esse controle sobre a situação e nem na nossa vida. O Senhor sim, Ele pode sim ter as rédeas e pode nos direcionar, pode nos mostrar, pode nos revelar. Por isso nós precisamos, amados, nós precisamos buscar em Deus essa direção, ter humildade, reconhecer a nossa fragilidade e reconhecer que nós dependemos dele. Segundo, clame para que Deus te oriente. É importante isso, amado. Precisamos clamar a Deus para que Ele nos dê direção e nos oriente. Jeremias 33:3. Abre lá comigo, Jeremias 33:3. Diz assim: clame a mim, responda-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que não sabes. Amado, o clamor vai trazer a revelação. O clamor vai abrir a nossa mente, vai abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus para todos dar liberalmente e não lança em rosto, e se lhe é dada. Então, amado, peça a Deus essa sabedoria, peça para que Ele dê para você a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que traz revelação para nós, sabedoria que vai nos conduzir e vai, sem dúvida, nós vamos viver um novo tempo e debaixo da presença do Senhor. Tire um tempo para jejuar, consagrar a sua vida, entra no teu quarto secreto e fale com Deus, e só sai de lá quando Deus falar com você. É importante isso. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz isso: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto fechado, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te responderá. Então, recompensará você. Então, querido, a resposta de Deus vem quando nós realmente buscamos nele e quando nós dedicamos tempo para isso, né? Não adianta a gente simplesmente fazer aquela oração com um pensamento em outro lugar, uma oração de dever de casa, uma oração religiosa. Não, querido, Deus quer ouvir o teu coração e nós precisamos entrar num ambiente onde nada venha nos atrapalhar. Desligue o teu celular, desligue a campainha, tire todo o foco que possa tirar a sua atenção, porque é o momento que você vai estar ali ouvindo a voz de Deus. A palavra diz que Moisés entrava na tenda e ali ele permanecia em oração, buscando a revelação do Senhor, e passado um tempo vinha a nuvem do Senhor e enchia aquele lugar da sua presença. A tenda de Moisés era cheia da presença do Senhor, porque ali havia uma vida com temor, uma vida que estava buscando a sua revelação, e Deus ali trazia direção para Moisés. Nós precisamos fazer isso, amado. Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos só sair quando Deus falar conosco. Em João capítulo 13, versículo 7, diz assim: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, e não compreende, vão compreender só depois. Então, amado, muitas vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo, nós não estamos entendendo tudo isso que nós estamos vivendo, mas quando nós oramos, o próprio Jesus disse que nós não iríamos entender, mas que lá na frente Ele iria estar nos revelando. Então, amado, vamos estar buscando a presença do Senhor, obedecer a Deus com alegria. No Salmo 100, versículo 2, diz assim: servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Então, além da oração, além de você se prostrar na presença do Senhor, dá a Ele louvores. Ah, pastor, mas eu não sei cantar. Eu também não sei, querido. Então eu invento música, eu invento cânticos, mas que saia da minha alma. Pode ser que com certeza está desafinado, com certeza não tenha conexão, né? Mas Deus, Ele está vendo o meu coração. E eu adoro o Senhor, eu glorifico a Ele. Então, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cântico. No Salmo 119, versículo 16, diz assim: terei prazer nos seus decretos, terei prazer na tua palavra.
Não me esquecereis da tua palavra. No versículo 47 diz assim: terei prazer nos seus mandamentos, ao qual eu amo. Então, querido, Deus ele fala através da sua palavra, Deus ele fala através do seu Espírito, Deus ele fala através dos louvores, Deus ele fala através, usa meios e meios para falar conosco. Mas o importante é que você possa ter esse tempo de busca. Nós estamos tendo esse tempo. Você não tem essa desculpa. Nós estamos em casa, nós temos o dia todo. Não fique prostrado na televisão, não fique inventando muitas coisas de fazer dentro da casa. Sim, faça seus deveres, organize a sua casa, mas não deixe de buscar a presença do Senhor. Ele tem direção para as nossas vidas. Nós precisamos encher o nosso coração com a sua palavra, com a sua verdadeira esperança, né? Como nós já lemos lá, Lamentações 3:21. Quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. Então, querido, o que me dá esperança é a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas eu não consigo avançar na palavra do Senhor. Mas você não tem insistido, você não tem buscado, você desiste com muita facilidade. Meu querido, busque a palavra do Senhor. Peça a Deus te dar sabedoria. Eu também não tinha entendimento nenhum com a palavra de Deus, mas aí eu fui buscando e fui insistindo. E aí como diz, as escamas dos meus olhos caíram e eu comecei a enxergar, a entender a revelação do Senhor. Terceiro, ouça a Deus. Ouça a Deus. Nós estamos no tempo de ouvir a voz de Deus. Romanos 8:14 diz assim: portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas como ouvir a Deus diante de tanta tempestade? Como ouvir? Como ouvir a Deus diante de tantas vozes? Sim, queridos, são perguntas que nós fazemos, porque nós estamos diante de uma tempestade e nós estamos diante de tantas vozes, né? Nós estamos ouvindo tantas coisas, mas o segredo de nós ouvirmos a voz de Deus é ter intimidade com Ele, com a sua palavra, com o seu Espírito Santo. Jeremias 17, abre lá comigo, Jeremias 17, versículo 5 diz assim, vamos lá, eu vou abrir aqui para a gente acompanhar junto, Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta do seu coração do Senhor. E no versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, querido, nós precisamos tomar cuidado com essas vozes, vozes que vêm trazer engano, vozes que vêm trazer conselhos errados, sentimentos que vêm trazer medo, insegurança, incredulidade. Em nome de Jesus, afasta disso, querido. Encha da palavra de Deus, encha o teu coração da verdadeira esperança, coloque louvores, busque a presença do Senhor. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, querido, busque o seu caminho na verdade e na vida. Ele é a nossa verdadeira esperança. Agora, amados, alguns exemplos como Deus fala conosco, né? Primeiro, Deus ele fala através da sua palavra. Mateus 12:24 diz assim: então Jesus os demonstrou. Não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o próprio Jesus estava falando para a multidão, para os discípulos que estavam ali: olha, sabe que vocês erram? Vocês erram porque não conhecem as Escrituras, não conhecem a palavra, por isso vocês estão tão inseguros, por isso vocês não conseguem enxergar o que está acontecendo e não entendem o livramento que eu tenho para realizar através da sua vida. No Salmo 119, 105, diz que a palavra ela é lâmpada para o meu caminho. Então esse salmo está dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, querido, nós precisamos sim buscar essa palavra como uma referência, como uma bússola. Ela vai nos orientar. O navio, ele não, como que o navio sabe para onde ele tem que seguir, e mesmo diante de uma tempestade, porque ele tem uma bússola que está ali direcionando para que ele não perca a rota, para que ele não saia da rota. Ele está ali firme na bússola e para chegar no destino que ele precisa chegar. Então, amados, Deus tem essa bússola e a bússola está na sua palavra.
Amém? Então, o primeiro princípio para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos mergulhar na palavra, porque a palavra é uma das formas que Deus usa para falar conosco. Segundo, Deus fala através das circunstâncias. Sim, querido, abre lá comigo, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Olha o que diz a palavra, 8:28. Vamos lá? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, amados, Deus fala através das circunstâncias. As circunstâncias jamais ela está isolada. Não, ela está sim chamando a atenção para nós, sabendo que Deus vai usar esse momento, tudo isso que nós estamos vivendo, Deus está usando para despertar o seu povo, Deus está usando para salvar aqueles que estavam perdidos, Deus está usando para trazer um novo tempo para a família, Deus está usando para que o mundo possa ser melhor. Em nome de Jesus, amado, não vamos olhar simplesmente o terror na circunstância, mas vamos entender que tudo contribui para o bem daquele que o Senhor ama. Então vamos buscar entender que todo esse caos está nos levando a estar aos pés do Senhor. Estando aos pés do Senhor, nós vamos estar ouvindo a sua voz, nós vamos ter mais intimidade com Ele. E terceiro, Deus fala através das pessoas que são cheios do Espírito Santo, amado. Nós não podemos pegar exemplos, claro que tem pessoas boas, tem pessoas que têm conselhos bons, mas, amado, melhor nós termos aquele contato com aquelas pessoas que têm a fé, que têm o seu coração firmado no Senhor, porque com certeza Deus vai usar a boca dessa pessoa para te ajudar, para te aconselhar. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, diz para nós não andarmos sozinhos, diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e rebela-se contra a verdade da sabedoria. Amado, nós não fomos criados para viver sozinhos ou para andarmos sozinhos. Então nós precisamos sim, peça a Deus que coloque vidas cheias do Espírito Santo do teu lado, para que você possa junto aprender, possa ouvir os conselhos e possa ter a direção do Senhor. Em Provérbios 19, versículo 20, diz assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que o fim seja sábio. Amado, o melhor amigo, o melhor conselho que nós temos é aquele que nos corrige. Não é aquele que nos julga, é aquele que nos corrige. Então, amados, porque ele está corrigindo para o seu bem. Toda a palavra ela vem com exortação, ela vem com edificação e ela vem com consolação. E a exortação na palavra é para que nós possamos, não é uma exortação de acusação, é uma exortação de cura, é uma exortação de livramento, é uma exortação de paz, é uma exortação de direção. Então busque mais do que nunca a direção do Senhor, busque mais do que nunca você estar buscando na palavra, buscando com pessoas que sejam cheias do Espírito Santo, busque através do momento que você está vivendo, para que você tenha sensibilidade das coisas que estão acontecendo, o que a Bíblia diz sobre esse tempo. Então vamos acertar a nossa vida, vamos colocar a nossa vida no prumo, para que Deus possa estabelecer um novo tempo nas nossas vidas. E para finalizar, eu queria ler lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Vou repetir. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Então, amado, nesses dias de tantas incertezas, eu entendo que eu preciso ouvir a voz do Senhor, porque Ele vai mostrar o caminho para que eu viva experiências sobrenatural e a direção que Ele tem para nós. Ele vai trazer refrigério para a minha alma, Ele vai apontar a direção e as decisões que eu vou tomar debaixo da sua graça. Então, querido,
Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Deus estabeleceu esse tempo para que você ouvisse a sua voz. Talvez no passado você tinha esse tempo de ouvir a sua voz e foi passando o tempo, você foi se envolvendo com as coisas e as coisas foi roubando a presença de Deus e você hoje sim, você tem a sua vida religiosa, mas não a sua vida totalmente relacional com Deus. Então é um tempo de nós voltarmos, um tempo de nós buscarmos, clamarmos, ouvirmos a sua voz, sairmos só do nosso quarto ou do nosso lugar para quando Deus falar conosco. Lembre-se que Moisés ficou lá no monte, ficou buscando a presença do Senhor, ficou buscando a direção do Senhor e só desceu daquele monte quando Deus falou com ele. Olha, e o povo estava, enquanto isso o povo estava se perdendo, enquanto isso o povo estava lá fazendo todas as coisas erradas, mas Moisés sabia que não adiantava ele ir lá e socorrer naquele momento, ele precisava ter uma direção de Deus naquele momento, porque isso seria, sim, um novo tempo para ele e para todo aquele povo. Deus tem um novo tempo para as nossas vidas, Deus tem algo sobrenatural para nós, e eu quero orar por isso, tá bom, queridos? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do teu altar cada um dos teus filhos. Eu sei que hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, Deus, mas o Senhor é aquele que está acima de tudo. E nós cremos que o Senhor tem uma direção clara para nós. Nós vamos sair desse tempo melhores, vamos sair mais cheios do Teu Espírito, vamos sair com experiências maravilhosas com o Senhor. Pai, por mais que as notícias sejam notícias que venham abalar o mundo, não vai abalar o nosso coração, porque o nosso coração pertence ao Senhor. Então, Pai, eu peço no nome de Jesus que o Senhor possa mudar a nossa forma de pensar, que o Senhor possa mudar o nosso coração, para que nós possamos viver o Teu propósito, para que nós possamos ter a Tua direção, para que possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo e para que o Teu nome seja glorificado. Eu entrego nas Tuas mãos a minha vida e a vida dos Teus filhos e peço a Tua bênção, a Tua proteção, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fica com Deus.